A paz do Senhor Jesus, amada igreja do Senhor, estamos aqui de volta para, mais uma vez, adorarmos e exaltarmos ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Vamos nesse momento fazer então uma oração inicial para darmos seguimento ao culto desta noite em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, bondoso Pai, te louvamos, meu Pai querido, por mais uma vez estarmos de volta a esta casa de oração, para juntos, meu Deus, te adorarmos na beleza de tua santidade. Obrigado, meu Deus, pela vida dos teus filhos e das tuas filhas, aonde estiverem, seja a tua boa mão com eles agora, Senhor. Alcança-os com teus milagres, com curas, com maravilhas vindas da tua parte, Senhor. Obrigado, Pai, poder estar aqui reunidos para podermos juntos, meu Deus, te agradecer. Pai bendito, ouve o nosso clamor, Senhor, que fazemos diante do Senhor, Pai. Oramos também, Senhor, neste momento, pelas necessidades das quais o Senhor conhece perfeitamente, Senhor. Pai amado, é no nome do teu Filho que nós assim intercedemos e já te louvamos para sempre. Amém. Graças a Deus, meus amados, por termos feito esse momento de oração. Vamos agora ao momento de louvor na nossa harpa cristã. Estará sendo entoado 2 louvores da nossa harpa cristã. Peço a sua participação onde você estiver, que nós vamos soltar aqui 2 louvores tocados com playback e a letra também sairá aí na tela. Pega a sua harpa ou acompanha aí diretamente. Vamos juntos adorar o Senhor com louvores da nossa harpa cristã.
Graças a Deus por esses louvores abençoados que entoamos. Tenho certeza que foi muito edificante para a tua vida esses louvores dos quais nós entoamos da nossa harpa cristã. Quero convidar agora você, aonde você estiver, pegue a sua Bíblia, aonde você está agora. Se você está acompanhado de alguém, está só, pegue a sua Bíblia, vamos a uma leitura da Palavra de Deus. A Palavra do Senhor está registrada no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas é o terceiro Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versos que se seguirão de número 12 ao 16. A leitura da palavra diz assim, Lucas capítulo 5, verso 12 ao 16. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se pregoava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Esta é a leitura da palavra de Deus. Logo mais voltaremos para ministrarmos a palavra do Senhor, conforme a orientação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nesse momento eu quero convidar os amados irmãos e irmãs para um momento de oração. Você que tem seu pedido, coloque agora diante do Senhor nosso Deus. Faça isso com fé, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Entregue na presença do Senhor agora as suas necessidades. Eu continuo rogando aos irmãos orações por aqueles irmãos dos quais a gente sempre temos falado o nome deles e delas aqui. Apresentem suas orações. Se os irmãos têm conhecimento, parente seu, família, amigo, colega, vizinho, apresentem oração. Deus, ele sabe e conhece todas as necessidades. Então não se esqueça agora. Também apresente às nossas autoridades constituídas, presidente da nação, aos ministros que estão ali ao lado do presidente. Apresente os poderes legislativo, executivo, judiciário, para que Deus esteja no comando de todas as coisas, dando direcionamento a essas vidas. Apresente os governadores, apresente os prefeitos, apresente todas as áreas da saúde em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Eterno e glorioso Pai, nesse momento nós levantamos nossas mãos em direção à Tua presença, Pai, para Te fazer clamor, Senhor. Clamamos neste momento, meu Senhor amado, pelos nossos irmãos e irmãs, dos quais, meu Deus, tem rogado orações em seus favores. Vai de encontro à vida dos Teus filhos, Pai. Opera Teu milagre, opera Tuas maravilhas. Aqueles, meu Deus, que necessitam muito, Senhor, da Tua intervenção, do Teu agir na área da saúde, Pai. Meu Deus, Tu tem o poder de curá-los, Tu tem o poder de restaurá-los, Senhor, as vossas saúdes. Oramos, meu Deus, pelos nossos familiares. Oramos, meu Deus, para que o Senhor vá de encontro, Pai amado, e faça a Tua obra, meu Deus, de cura, de libertação, de salvação, Senhor, naqueles que ainda não têm, Senhor amado. Aleluia, entregado suas vidas ao Senhor. Pai glorioso, oramos pelo presidente da nação, oramos pela sua família, oramos, meu Deus, pelos poderes, meu Pai, judiciário, legislativo, executivo, Senhor. Vem abençoando, Pai amado, oh Pai bendito, aos governadores,
aos prefeitos, meu Deus, tome a direção, Pai, vai de encontro, Senhor, a essas lideranças, meu Deus bendito. Ó, Pai, oramos pela área da saúde, para que em tudo a tua boa mão ali esteja, meu Deus, na vida daqueles e daquelas que ali trabalham, que ali cuidam, meu Deus. Tu bem sabes as necessidades, Senhor, que há, Pai querido, oh Pai eterno, na nossa pátria, na nossa nação em que vivemos, Pai. Abençoado seja, meu Deus, a vida de cada família que neste momento faz intercessão, Senhor, em favor dos seus familiares, em favor, meu Deus amado, dos seus colegas, amigos e vizinhos. Vai de encontro e opera a tua grande obra. Assim oramos na certeza da vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Tenho certeza, meus irmãos, que as nossas orações, elas estão sendo ouvidas pelo Senhor na sua glória. Creia, não deixe de orar. Continue buscando a presença do Senhor em oração. Graças a Deus, meus amados. Agora nós vamos a um momento muito importante, que são o momento das oportunidades. Ouçamos esses louvores abençoados, ministrados aí pelos nossos irmãos e irmãs, e sejamos edificados por esse momento de louvor apresentado em nome de Jesus. Você lembra da história que você ouviu um dia, de que Deus amou o mundo de tal maneira, por isso veio Jesus. Amou o mundo de tal maneira, por isso veio Jesus. Você lembra da história que você ouviu um dia, de que Deus amou o mundo de tal maneira, por isso veio Jesus. Amou o mundo de tal maneira, por isso veio Jesus. Vem sentar à mesa com o Senhor, Ele já provou o teu amor. Que tudo preparado está. Vem sentar à mesa com o Senhor.
eterna show-me, matutina estrela-me, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras abrigar-me, dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou
Aleluias, glórias a Deus por esses momentos tão maravilhosos em podermos ouvir os nossos irmãos adorando aí, vermos também aí esse ajuntamento muito lindo, glórias a Deus, para a glória do Senhor. É muito bom, muito bom. Não deixe de estar louvando ao Senhor Jesus. Agora eu quero convidar os irmãos ao momento do ofertório. Vamos ao momento do ofertório. Antes eu quero deixar uma palavra que está registrada no Evangelho escrito por Lucas. E vamos então a esse momento de ofertório muito importante, onde nós podemos entregar os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Lucas capítulo 21, eu vou ler 4 versículos para que nós entendamos a importância deste ato tão valioso que é o culto na presença do Senhor. Lucas 21 diz assim: e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Verso 2: e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Glórias a Deus. É muito linda esta passagem. Quando eu leio ela, eu vejo o quanto Jesus ele se preocupa conosco. Perceba rapidamente que esta palavra, Jesus está presente ali no templo. E ali no templo havia em cada local o gasofilácio, local para depositar as ofertas que eram destinadas para o uso do templo e para as outras determinadas coisas. Jesus está ali e Jesus está observando, como diz o texto, ele está vendo, ele está olhando, e ele vê os ricos deitarem, colocarem daquilo que lhes sobrava, daquilo que eles tinham em abastança. Mas o verso 2 diz que ele viu também uma pobre viúva, é assim que diz o relato de Lucas, uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Era tudo que ela tinha e foi o tudo que ela deu a Jesus. Ela colocou ali na oferta e entregou. Jesus viu esse ato. Jesus observou os ricos e Jesus observou a viúva. E o que difere aí? Todos entregaram oferta. O que difere é o que Jesus diz logo em seguida, nos versos 3 e 4. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Ela lançou apenas 2 pequenas moedas, mas era o tudo que ela tinha. E o verso 4 vai dizer: porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava. Ou seja, essa palavra sobejar é do que lhes sobrava, era sobra o resto, era disso que eles deram, enquanto aquela mulher deu tudo o que ela tinha. Lição, aprendizado que nós aprendemos aqui. Primeira coisa, Jesus, ele está olhando quando nós ofertamos na sua casa. Jesus está olhando para a quantia que nós damos, para o valor monetário que nós damos. Não é isso que Jesus vê. Jesus olha e vê o meu interior e o teu interior, o meu coração e o teu coração. Porque a atitude sincera, ela está aqui dentro. Ela não está no valor, ela está aqui dentro. Posso dar muito ou pouco,
mas desde que este muito ou pouco seja com um coração verdadeiro e sincero na presença do Senhor. Então faça isso agora com um coração verdadeiro, porque Jesus, Ele está nos vendo agora a fazermos esse ato tão importante do ofertório. Então convido agora a todos vocês a fazer isso com alegria na presença do Senhor e que sejamos vistos pelo Senhor com o nosso ato de generosidade, gratidão e verdade de coração. Ofertamos na casa do Senhor Jesus, porque tudo é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Façamos isso agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus, agora vamos fazer uma intercessão na presença do Senhor e vamos agora interceder, consagrando o ofertório na obra do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos juntos então consagrar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, neste momento eu quero te louvar, meu Deus, em podermos com alegria te servir com os dízimos e ofertas, Pai. Aonde os teus filhos eles estão, agora elas fizeram isto, Senhor, como um ato de generosidade, gratidão, voluntariedade. Que os teus olhares estejam sobre nós, contemplando, meu Deus amado, a fidelidade de nossos corações. Assim, Pai, consagramos para a tua glória em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Graças a Deus, irmãos. Agora nós vamos então, meus queridos irmãos, ao momento da palavra de Deus. Convido agora vocês, onde você estiver, pegue a palavra do Senhor, voltemos ao texto da nossa leitura oficial, Lucas capítulo de número 5, e vamos então a partir dos versos 12 ao 16 a uma meditação na palavra de Deus. Hoje é o nosso culto de ensino da palavra do Senhor e com alegria eu quero convidar você para nos debruçarmos na palavra do Senhor. Recapitulando, Lucas 5, verso 12, e aconteceu que estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-nos. Glórias a Deus. Gostaria de rapidamente intitular esta palavra desta noite da seguinte maneira: só Jesus tem poder para nos libertar. Recapitula vocês: só Jesus tem poder para nos libertar. Conforme a leitura que nós acabamos de fazer, registrada no Evangelho de Lucas, também o evangelista Mateus e o evangelista Marcos vai nos trazer este mesmo registro. Mateus capítulo de número 8, dos versos 1 ao 4, ele vai trazer esse registro, e Marcos capítulo de número 1, versos 40 ao 45, também ele vai trazer este registro da cura deste homem leproso, lepra. A lepra, que por sua vez nós sabemos biblicamente, ela tem o simbolismo do pecado. A lepra, ela simboliza o pecado. Mas vejamos, Jesus nos ensina que o poder de curar as pessoas é unicamente dele. Jesus nos ensina que o poder de curar as pessoas é unicamente dele. Conforme lhe apraz fazer, ao curar as pessoas, Jesus estava realizando, ele estava fazendo unicamente a vontade daquele que lhe enviou. Para isso, eu gostaria que você rapidamente pegasse a sua Bíblia, fosse até o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico, profeta que aproximadamente 700 anos profetizou a vinda do Messias.
a vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isaías capítulo 35, eu vou ler dos versos 1 até o verso de número 6. E observe essa leitura, que coisa linda, como é maravilhoso quando a gente olha essas palavras. Isaías capítulo 35, verso 1 até o verso de número 6. Diz assim: O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Glórias a Deus, aleluia. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Olha o verso 5. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos do surdo se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. Glórias a Deus. Perceba que esta profecia do profeta Isaías, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, que ele viria para trazer a cura sobre a vida daqueles que estariam enfermos. E é bem verdade nós entendermos que Jesus traria a cura física e a cura espiritual. Jesus, ele tanto liberta no físico como ele liberta no espiritual as pessoas que assim se aproximam do Senhor Jesus. Pois bem, mediante a isso nós entendemos então que unicamente Jesus tem o poder de curar tanto físico como espiritual, como lhe apraz fazer conforme o seu desejo fazer na vida da humanidade. O verso que nós então abrimos aqui, Lucas capítulo 5, verso 12, nós vamos entender então um primeiro ponto dentro desta mensagem como ensinamento para nós. Por natureza, o ser humano, ele é totalmente dominado pelo pecado. Por natureza, o ser humano, ele é totalmente dominado pelo pecado. Então, logo todos nós estávamos aprisionados, presos pelo pecado. Desde Adão, o primeiro homem, na sua queda, nós vamos encontrar isso no livro do Gênesis, a sua queda, ali o inimigo de Deus, Satanás, ele se sentia-se vitorioso, mas vem Deus para trazer a restauração, restabelecimento, religar novamente o homem com Deus. E quando a gente começamos a observar isso, nós vamos entender que o pecado, ele então tira o homem, tira o ser humano da presença de Deus. Eu gostaria que você colocasse os seus olhares para o que está registrado em Romanos capítulo 3 e o verso de número 23. Romanos 3, 23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então percebemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que isso vem nos dizer? Ou o que isso nos vem nos ensinar? Que o pecado, ele tirou o ser humano, a raça humana, da presença de Deus. Deus jamais ele vai comungar, aceitar o pecado, porque ele é santo, ele é santíssimo. Jamais ele vai aceitar.
O pecado então fez isso, desligou o homem, destituiu o homem, tirou o homem da presença do Senhor. Quando a gente observamos para o profeta Isaías, capítulo de número 59, por favor, ache isso aí na sua Bíblia, um outro texto do profeta messiânico, capítulo 59, ele vai também nos trazer a instrução, e ele vai dizer assim no verso 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, glórias a Deus, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o ouvido do nosso Deus está agravado, tapado, para que não possa ouvir. Mas observe o verso de número 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Então perceba que o que nos faz separar de Deus são as nossas iniquidades, os nossos pecados cometidos. Faz com que então nós sejamos separados de Deus, distanciados de Deus. Glórias ao Senhor nosso Deus. Mas o que tudo isso tem a ver com o que estamos falando? Vejamos. Quando nós analisamos então os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos compreender, entender que eles vão se assemelhando nos seus comentários, que vai falando precisamente nesse contexto que estamos analisando agora. Ele vai se assemelhando nos seus comentários, nas suas escritas. E a gente vamos observar que o evangelista Mateus e o evangelista Marcos, ele vai nos dizer que aquele homem leproso, aquele homem que estava cheio de lepra no seu corpo, ele se aproxima-se de Jesus, ele vai até Jesus. E veja isso, como isso é interessante, quando a gente abre aí no Evangelho de Mateus, primeiramente, veja aí na sua Bíblia, capítulo 8, olha o que diz o verso 1 do capítulo 8 de Mateus. E descendo ele do monte, seguia uma grande multidão, verso 2, e eis que veio um leproso, vírgula. O evangelista Marcos, por sua vez, se você puder abrir isso aí, capítulo 1, verso de número 40, ele vai dizer: e aproximou-se dele um leproso. Marcos, capítulo 1, verso 40. E aproximou-se dele um leproso. Então, tanto Mateus como Marcos concordam em dizer que aquele homem, ele foi até Jesus, se aproximou de Jesus. Lucas também, ele vai nos encorajar, e aí nós vimos isso aí, Lucas capítulo 5, verso 12, ele vai nos dizer que o leproso, ele viu a Jesus. Mateus e Marcos diz que ele vai até Jesus, se aproxima de Jesus. O Lucas vai dizer apenas que ele viu Jesus, conforme nós acabamos de ler aqui, Lucas 5 e 12. E vendo a Jesus, ele viu Jesus. Mas é interessante que Lucas vai dizer que ele viu a Jesus, mas ele viu a Jesus e ele agiu. Ele não simplesmente viu e ficou parado, mas ele viu e ele tomou uma atitude. Ele teve uma reação. Ele então viu e ele começou a ir até Jesus. Ele não só viu e parou. Enquanto que Marcos e o Mateus vai dizer que ele aproxima-se, ele vai até Jesus. É justamente isso. Ele contempla Jesus e ele se direciona-se até Jesus. Glórias a Deus.
Isso é muito importante, porque isso nós vamos tirar lições maravilhosas para nossas vidas aqui. Ora, a lei dizia, ou a lei diz, conforme está registrado em Levítico, se você puder, observe isso, para a gente podermos completar o nosso raciocínio aqui dentro desse primeiro ponto. Em Levítico, capítulo de número 13, verso de número 2 e o verso de número 3 vai dizer assim, Levítico, capítulo 13, verso 2 e 3. O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou espola branca, que estiver na pele da sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes, verso 3, e o sacerdote examinará a praga da pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo, o declarará por imundo. Ou seja, uma vez indo diante do sacerdote, o sacerdote fazendo o exame e observando que aquele homem, aquela pessoa está realmente leproso, esta pessoa então seria afastada do convívio. Ela entraria em um isolamento, o que tanto estamos vivendo hoje. Ela entraria na quarentena, o que nós estamos vivendo hoje. Então perceba que a questão de isolamento e quarentena já está há muitos anos. Deus orientou então, falou com Moisés, e Moisés falou a Arão e a seus filhos, os sacerdotes, para que ao examinar as pessoas que estivessem com as suas peles daquela forma, e eles vendo, percebendo que aquilo ali era lepra, então eles iam declarar: leproso é. Esse homem ou essa pessoa estaria considerada imunda no meio da sociedade, então teria que ser separada. A história vai nos contar muito sobre isso. Nós temos o caso daqueles 4 leprosos, quando Israel estava cercado pela Síria, que cercou Israel, e eles ficaram ali presos, ficaram ali totalmente isolados, sem poder sair. Fora dos muros, quem estava? Os leprosos, porque eles viviam fora dos muros das cidades, por ser uma pessoa que tinha uma enfermidade que ia contagiar os demais. E a história você conhece perfeitamente. Nós temos o caso também de um general do exército, do rei da Síria. Ele também, o Naamã, ele era um grande homem, respeitado, conceituado, porém era leproso. Enfim, a palavra de Deus vai nos declarar e nos mostrar que a lepra, por sua vez, por ser uma enfermidade contagiosa, por ser uma enfermidade que colocava o ser humano fora da sociedade, do convívio da sociedade, ela então nos traz a representação, como eu já vos falei, do pecado. O pecado, conforme os textos que nós já vimos aqui, ele nos tira da presença do Senhor nosso Deus. Então logo mantenhamos uma vida de santidade íntegra na presença do Senhor, para que não saiamos da presença do Senhor. Lições muito importantes, glórias a Deus. Mas não esqueça, só Jesus tem o poder para nos libertar, tanto do físico como o espiritual. Glórias a Deus. Sigamos então e vejamos que este milagre operado vai nos conduzir cada vez mais a um aprendizado, a um conhecimento melhor do que Jesus pode e tem e quer fazer na nossa vida. Então, qual é a nossa reação na presença de Jesus? Porque este homem vai nos ensinar sobre isso.
como ele reagiu na presença do Senhor Jesus. Vejamos bem, vamos fazer uma análise rápida. Mateus vai dizer no capítulo 8, verso 2, que este homem adorou Jesus. Um homem doente, cheio de lepra, não podia estar no meio da sociedade, mas este homem toma a decisão de adorar Jesus. Marcos, por sua vez, vai nos dizer, meus amados irmãos, que este homem, ele pondo-se de joelho na presença de Jesus. Lucas, então, vai nos dizer que este homem prostrou com o rosto. Meus queridos irmãos, os três evangelistas vão nos ensinar que mesmo nós vivendo em uma situação difícil, mas nós não podemos perder tempo de estar na presença do Senhor Jesus Cristo. A lei dizia para aquele homem: você não pode estar aqui no meio deste povo. A lei dizia para aquele homem: você é um imundo. A lei dizia para aquele homem: você não pode estar se relacionando com as pessoas. Mas aquele homem, ele vai nos ensinar que em meio à situação difícil da nossa vida, adore a Jesus. Glórias a Deus. Que em meio à situação difícil da nossa vida, coloque-se de joelho na presença do Senhor Jesus. Que em meio à situação difícil da nossa vida, proste-se. Se possível for, faça como este homem fez, como Lucas aqui registra para nós no capítulo 5. Coloque o rosto sobre terra e renda-se aos pés do Senhor, porque Ele tem, aleluia, solução para o meu e para o teu problema. Glórias a Deus. Isso são lições maravilhosas que nós estamos aprendendo com este homem. Mas existe outras coisas mais aí muito importantes que me conduziu ao meditar esse contexto bíblico nos três evangelistas. Primeira coisa que eu posso observar aí, que é preciso ter fé. Nós precisamos ter fé. E daí eu quero conduzir a você a uma leitura da palavra de Deus que está em Hebreus capítulo de número 11 e verso de número 6. Você conhece, mas abra a Bíblia, leia a Bíblia. Hebreus capítulo 11 verso 6. Olha o que vai dizer esta palavra do Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, meus amados irmãos, para se aproximarmos do Senhor, nós precisamos ter fé. Ter fé, tenha fé ao aproximar-se do Senhor Jesus Cristo. É o que este homem leproso vai estar nos ensinando. Vou me aproximar de Jesus, o meu problema é muito difícil, mas eu vou me aproximar. E para se aproximar de Jesus, conforme Hebreus 11, 6, é preciso termos fé. Tenha fé ao se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que este homem vai nos ensinar ao aproximar-se do Senhor Jesus, é preciso ter humildade. Ninguém vai chegar diante do Senhor Jesus Cristo se não tiver humildade. Então sejamos humildes. E o que a Bíblia, ela é linda, porque ela vai nos ensinando. Eu gostaria que você abrisse aí a palavra de Deus. Tiago, está em Hebreus, mais adiante Tiago, capítulo de número 4, verso 6 e depois em seguida o verso de número 10. Tiago, capítulo 4, verso 6, ele diz: antes da maior graça, porque diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Agora veja o verso 10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Glórias ao Senhor nosso Deus. Então nós aprendemos, meus amados irmãos, que
ter humildade é o caminho para alcançarmos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Ainda a Bíblia vai falar em 1 Pedro, você está em Tiago, pula um pouquinho as páginas, 1 Pedro, capítulo de número 5, olha o que diz o verso de número 6, glórias a Deus, aleluia, o verso número 5 e número 6, de 1 Pedro, capítulo 5, vai dizer assim: semelhantemente vós mancebos, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha o verso 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, que na minha vida, na tua vida, tenhamos esta ausência de sermos orgulhosos, de sermos pessoas presunçosas, de sermos pessoas arrogantes, aleluia, que da nossa vida esteja ausente, aleluia, que não sejamos soberbos. O soberbo é uma pessoa tola, o soberbo é uma pessoa ignorante, o soberbo é uma pessoa rígida, mas que sejamos humilde, humilde é sensível, o humilde é quebrantado, o humilde, ele se rende, vamos nos render aos pés do Senhor, porque ao tempo certo, Ele vos exaltará para a glória deles, aleluia, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Este leproso nos ensina, meus amados irmãos, que nós temos, aleluia, que ter fé e que nós temos que ser humilde. Mas ele nos ensina uma outra coisa. Ele nos ensina que nós precisamos ser obedientes. Obedecer, glórias a Deus. Obedecer, e obedecer é algo tão importante. Me veio à mente quando eu estava ontem meditando para vos trazer a palavra do Senhor, me veio à mente nesse ponto de obediência, me veio o Evangelho de João, capítulo 2, e eu quero compartilhar isso com você. Veja que coisa linda, isso aqui me chamou muita atenção, é um texto tão conhecido, mas quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, o Espírito Santo começa a falar conosco, e a gente começamos a mergulhar na palavra do Senhor. Capítulo de número 2, Jesus foi convidado para ir numa festa de casamento, glórias a Deus, e Jesus foi na festa de casamento, assim como foi sua mãe, assim como foi os seus irmãos, e Jesus foi na festa de casamento. E é interessante que nessa festa de casamento, observa aí, capítulo 2 e o verso de número 5 diz assim: sua mãe, glórias a Deus, sua mãe disse aos serventes, perceba, a mãe de Jesus falou com os serventes, com aqueles que estavam servindo no casamento: fazei tudo quanto ele vos disser. Perceba na história, você conhece perfeitamente, mas só recapitulando aqui rapidamente, perceba na história deste assunto, que Jesus não falou para a mãe dele falar aos serventes, obedecer o que Jesus havia de falar com eles. Não. Você vai ver que, muito pelo contrário, a mãe de Jesus se dirige-se a ele e vai falar com ele e diz para ele que acabou o vinho. E ele então diz para ela: mas que tenho eu? Ainda não é chegada a minha hora. Depois que acaba essa conversa de Jesus com a sua mãe, então a mãe de Jesus logo toma a iniciativa e diz para os serventes: fazei tudo quanto ele vos disser, ou seja, obedeça o que o meu filho falar, obedeça o que ele disser a vocês. Meus amados irmãos, não tem coisa melhor do que nós vivermos debaixo da obediência, da orientação do Espírito de Deus. Seja obediente à palavra do Senhor, à voz do Senhor. Tu vai ver que a tua vida vai ter mudança quando nós começarmos a viver a obediência do Senhor em nossa vida. Este leproso nos ensina isso também, queridos irmãos. E por fim, uma outra coisa interessante,
colocando aqui nesse ponto da mensagem, é preciso adorar, mesmo quando tudo está difícil. Glória a Deus. Estava difícil para aquele homem, rejeitado, separado, ignorado, mas ele não deixou de adorar, como Mateus registra no capítulo 8, ele adorou. Como vai dizendo o evangelista Marcos e o evangelista Lucas, ele prostrou com o joelho em terra, ele colocou o rosto entre as pernas no chão e adorou Jesus. Então, precisamos adorar. Adore ao Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele, aleluia, é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Adore ao Senhor. Glórias a Deus. Está difícil? Adore ao Senhor. Está complicado? Adoremos ao Senhor, porque este homem nos ensina este caminho da adoração em meio à dificuldade. Glórias a Deus. Mas há um outro ponto importante dentro desta mensagem que eu quero estar compartilhando com os irmãos. Glórias a Deus. Guarde bem isso, deixe a vontade de Jesus prevalecer na sua vida. Recapitulo a vocês. Deixe a vontade de Jesus prevalecer na sua vida. Quando a vontade de Jesus prevalece na nossa vida, a minha história, a tua história é outra. A minha vida e a tua vida é outra. Por que eu vos digo isso? Perceba que Evangelho de Mateus capítulo 8, verso 2, ele vai dizer: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Glória a Deus. Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Marcos vai então nos dizer: se queres, bem podeis limpar-me. Se queres, bem podeis limpar-me. E Lucas vai nos dizer: se quiseres, bem podes limpar-me. Ou seja, os três evangelistas, eles concordam junto que a atitude daquele homem, daquele leproso, é uma atitude de entregar a Jesus, que a vontade de Jesus prevaleça na minha vida. E esta palavra é uma palavra, se você crê, direcionada para a tua vida. Prevaleça a vontade de Jesus sobre a tua vida. Que a vontade do Senhor, ela esteja acima de todos os meus pensamentos, de todas as minhas intenções, de todas as minhas vontades. Prevaleça a vontade do Senhor. Porque perceba no dizer, nas palavras deste homem: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Ou seja, está na tua mão. Não é eu impondo a Jesus, mandando em Jesus, não é eu falando para Jesus, faça assim e assim, não. É a vontade de Jesus sobre a minha vida. Glórias a Deus. Se queres, bem podes limpar-me. Se quiseres, podeis limpar-me. Os evangelistas juntos concordam nesta fala deste homem leproso em atribuir a Jesus toda a vontade é tua, faz como o Senhor queira fazer. Glórias a Deus, aleluia. E percebemos então que esses três evangelistas estão concordando com o pedido do leproso, aleluia, diante do Senhor Jesus. Mas perceba que ele entrega a voluntariedade, a liberdade a Jesus. Faz, Jesus, como o Senhor queira fazer. Age, Jesus, como o Senhor queira agir. Glórias a Deus. Porque o agir é dele, a vontade é dele e tudo vem dele para as nossas vidas. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Rapidamente vejamos então aí. Jesus, porém, ele ouvindo estas palavras daquele homem. Aquele homem, ele dirige-se ao Senhor e fala desta forma ao Senhor Jesus. Aí nós vamos perceber que
Mateus, no capítulo 8 e o verso 3, ele vai então nos mostrar que Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Marcos então vai nos dizer, glórias a Deus, e Jesus, movido de grande compaixão, perceba isso, que Marcos no capítulo 1, verso 41, ele vai dizer: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E Lucas, no capítulo 5, verso 13, ele vai dizer: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Então nós vamos perceber que a vontade de Jesus, ela prevalece. A vontade de Jesus está acima de todos e de tudo sobre a nossa vida. Como eu já vos falei aqui, a lei, conforme está registrado lá em Levítico capítulo 13, a lei vai nos apontar que jamais uma pessoa nas condições deste homem poderia se aproximar de qualquer pessoa. Jamais. E muito menos qualquer pessoa poderia se aproximar daquele homem, porque ele era leproso e não podia se aproximar diante das pessoas. Mas perceba que quando a gente olha aí no verso de número 13 do capítulo 5 de Lucas, veja isso aí com cuidado, capítulo 5 e o verso 13 diz: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo, e logo a lepra desapareceu dele. Então perceba que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele então, ao ouvir aquele homem falar: se queres, pode me tornar limpo, se queres, tu pode fazer. Jesus então tomou a iniciativa. Jesus então foi e tocou quando não poderia tocar. A lei proibia um ao outro se aproximasse cada um do outro, mas Jesus então tomou a iniciativa e tocou, foi, e Jesus pôs a mão sobre ele. Jesus então toca sobre ele, e ao tocar então, vai nos dizer a palavra do Senhor, que ao tocar naquele homem, Jesus falou: quero ser limpo, e logo a lepra desapareceu dele. Está aí na sua Bíblia, capítulo de número 5 de Lucas, e o verso 13, a parte final: e logo a lepra desapareceu dele, ou seja, foi embora, acabou. A pele daquele homem voltou à normalidade, aquele homem agora passa a ter uma pele boa, limpa. Assim como a história de Naamã nos resiste e nos mostra que Naamã, quando ele não quis mergulhar no rio, mas os seus companheiros falou que se te pedisse coisas piores, você não faria, mergulha. E ele mergulhou, e ao levantar-se no seu 7º mergulho, nos diz a palavra de Deus que a pele daquele homem tornou-se limpa, glórias a Deus, como uma pele de criança, limpa, normal, voltou à sua normalidade. Então, meus amados irmãos, aquilo que Jesus faz na minha vida e na tua vida é muito maravilhoso, glórias a Deus. E o Senhor Jesus então trouxe, aleluia, normalidade para a vida daquele homem. Creia na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor trará para a tua vida normalidade. Tudo vai se tornar normal na tua vida para a glória do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia, graças a Deus, meus amados irmãos. Vamos caminhando para o término. Eu gostaria que você observasse rapidamente aí, Evangelho de Lucas capítulo 5, verso 14 diz, isso aqui é uma ordem de Jesus, é uma orientação de Jesus para ele, porque Jesus, ele sabia perfeitamente o que a lei o instruía, o que a lei mandava. E no verso 14 do capítulo 5 de Lucas ele vai dizer: e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, ponto. Jesus ordenou aquele leproso, agora não é mais um leproso, agora é o ex-leproso, glórias a Deus. Agora ele está limpo, agora ele está curado, agora está tudo normal na vida dele.
ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse Jesus dizendo para ele, mostra teu sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. E aqui eu quero conduzir os irmãos para o término, obedecendo às orientações de Jesus. Falamos a princípio sobre obediência, e aqui eu quero caminhar para o término com este ponto, obedecendo às orientações de Jesus. Não diga nada ao povo. Por que Jesus orientou ele a não falar nada ao povo? Primeiro porque ele era um leproso e não podia estar próximo de Jesus, e Jesus não podia também estar próximo dele. Eles não podiam um estar próximo do outro. Então Jesus ordenou-lhe, ele não fale nada a ninguém, vá embora, apresente-se ao sacerdote, porque o sacerdote ele tanto dava o diagnóstico que a pessoa estava contaminada, como ele também dava o diagnóstico da pessoa estar curada, limpa, voltar à sua normalidade da vida. Então não diga nada a ninguém. Por quê? Porque não vão entender, não vai adiantar você contar para as pessoas aquilo que muitas das vezes Jesus já fez na nossa vida. Às vezes você comenta com um, com o outro, alguém diz assim, mas é verdade? Será que aconteceu isso mesmo? Mas você é testemunha verídica do que aconteceu. Em nome de Jesus Cristo, que eu e você sejamos sempre o alvo dos milagres de Deus sobre a nossa vida, para que eu e você possa contar-lhes dos testemunhos operados sobre as nossas vidas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém não creia, talvez alguém não acredite, mas que Jesus faz. Glórias a Deus, aleluia, porque só Ele tem o poder, aleluia, de solução para a minha vida e a tua vida. Uma outra coisa, apresente-se ao sacerdote, porque era o sacerdote que daria o diagnóstico. E aí rapidamente eu queria que você observasse, glórias a Deus, alguns versículos rápido. Livro de Levítico, se você puder voltar lá rapidamente, Levítico capítulo de número 14, Levítico capítulo 14, rapidamente eu quero... Levítico 14, ele já vai mostrar que isso aqui é depois do ocorrido. Ele vai dizer assim, verso 1, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, verso 2, esta será a lei do leproso do dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, verso 3, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, a madeira de cedro, e carmesim e isopo. Verso 5, mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas ou águas limpas, e tomará, verso 6, e tomará a ave viva, e a madeira, ou pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. Glórias a Deus. Verso 7, sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espagirá 7 vezes, então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Ora, isto era o ritual, é essa a oferta que Jesus está falando com aquele ex-leproso e até ao sacerdote para se apresentar e fazer esse cerimonial. Pegar estas coisas, pegar 2 aves, pegar o isopo, pegar um pedaço de madeira de cedro, pegar uma bacia ou um jarro com águas limpas. Ali então era necessário matar uma, espargir com sangue, derramar o sangue daquela uma dentro daquela água limpa, pegar o isopo e começar a borrifar no leproso. Isso está mostrando todo o sacrifício de Cristo Jesus para nós,
Glórias a Deus. Esse cerimonial era um cerimonial para declarar que o leproso agora está limpo, está curado, está liberto, ele pode voltar à sua vida à normalidade. Todo esse ritual que Jesus manda o fazer para que cumprisse a lei, unicamente isso. Mas um homem já houvera sido curado por Jesus, liberto por Jesus. Glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então apresentar a sua oferta como um ato de testemunho. A apresentação daquela oferta era um ato de testemunho de que realmente ocorreu um milagre sobre a sua vida. Glórias a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer ao término desta mensagem. O Senhor, Ele tem milagre para a minha vida e a tua vida, e o milagre do Senhor acontecerá sobre a tua vida ou sobre a minha vida, e você dará testemunho do que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai realizar, Ele tem realizado e continuará realizando sobre a tua vida. Vai, apresente-se ao sacerdote, aleluia, entregue a sua oferta, porque ela servirá de testemunho, glórias a Deus, para aqueles que verão, aleluia, o milagre de Deus sobre a minha vida e a tua vida. Glórias a Deus, graças a Deus. Então vejamos, meus amados irmãos, o evangelista Marcos vai nos trazer algo interessante. Vai lá em Marcos, volta lá, Marcos capítulo 1, verso de número 45. Olha o que ele vai dizer para nós. Marcos 1,45. Mas, tendo ele saído, a ordem de ir ao sacerdote, para se apresentar ao sacerdote, conforme está registrado, tendo ele saído, começou a pregoar, glórias a Deus, muitas coisas, e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Ou seja, aquela ordem que Jesus deu para ele sair e ir se apresentar ao sacerdote, oferecer o sacrifício que lhe era devido oferecer, levando aquelas duas aves para ser imolada, cortada, enfim, todo aquele cerimonial, era para ele já sair dali, mas ele, ao sair, Marcos vai registrar que ao sair da presença de Jesus, ele começou a divulgar, a contar, a falar, glórias a Deus. A alegria de se ver curado, de se ver liberto, de se ver limpo é muito importante, meus amados irmãos. É muito bom quando Jesus opera na nossa vida. Aquilo que homem nenhum tem poder de fazer, Jesus fez na minha vida e na tua vida. Logo nós queremos testemunhar, falar, declarar o que Jesus fez na nossa vida. E ele saiu. E com isso Jesus já não podia mais andar de forma normalmente no meio do povo, porque a multidão aflorava, ia para cima do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus, ele jamais queria a fama, queria a glória, queria ser ovacionado pelas pessoas. Isso é uma lição muito importante do Senhor Jesus para nós. Mas aqui, meus irmãos, eu concluo. O homem liberto, ele não se conteve em ficar calado. Ele saiu da presença de Jesus e começou a falar das grandezas de Jesus realizadas na vida dele. Então, meus queridos irmãos, concluímos então com as palavras de Jesus registrada aqui por Lucas, que nos diz da seguinte forma, verso de número 15 do capítulo 5 de Lucas: porém a sua fama se apregoava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Verso 16: porém ele se retirava-se para os desertos e ali orava. E aqui eu concluo, meus queridos irmãos. Jesus nos ensina que a glória sempre será do Pai. A glória é para o Pai. Jesus sabia que ao tomar conhecimento das outras pessoas do que ele operara na vida daquele leproso, muitas pessoas iriam até ao encontro dele. Mas Jesus, ele sai daquele local, e o que Jesus vai fazer? Jesus vai para um local deserto, e ele vai nos dar aqui uma lição importante, lição de Jesus. Ele vai para um local deserto, se retira-se, e ele vai orar. E aqui eu termino essa palavra de Deus ao teu coração. Não pare de orar, continue orando. Vá buscar a presença do Senhor nosso Deus.
que eu tenho certeza que ao buscar a presença do Senhor nosso Deus, as bênçãos do Senhor estarão sobre as nossas vidas. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, isso é muito importante. É a palavra de Deus ao meu coração, ao teu coração, no nome de Jesus. Deus nos abençoe. Graças a Deus, amados irmãos, chegamos então ao momento do término, mas antes de fazermos a oração final e antes de nós passarmos alguns anúncios aos irmãos, eu quero aqui perguntar a você, aonde você estiver, que está me ouvindo agora, você que porventura ainda não tem entregado sua vida a Jesus, eu quero te perguntar agora, você quer entregar sua vida para o Senhor Jesus Cristo? Se você quer fazer isso, aí onde você está agora, dobre o seu joelho, ou levante uma das suas mãos, renda-se aos pés do Senhor. Você que porventura desanimou na caminhada, está parada, volte-se aos caminhos do Senhor, retorne à presença do Senhor. E agora eu quero orar sobre a tua vida, em nome de Jesus, neste propósito. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, aí está, meu Deus, estas vidas que porventura tenham tomado esta decisão de entregar-se ao Senhor. Pai, perdoa-lhe, Senhor, seus pecados. Seja agora, meu Deus, esta barreira que o dividia, que o separava entre o Senhor e Ele, seja agora, Pai, quebrada, desfeita, e que no nome de Jesus esta pessoa, meu Deus, possa agora, Pai, encontrar alívio para a sua vida, perdão para os seus pecados, e que seja, meu Deus, aceita diante de Ti. Pai amado, perdoa-os, meu Deus, aqueles também, aquelas que estão agora se reconciliando-se, Senhor, ajuda-os, meu Deus, a estarem firmes nos Teus caminhos, que a Tua bênção repouse sobre cada um deles e delas, em nome de Jesus, sejam perdoados e aceitos por Jesus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Deus te abençoe. Aqui, meus amados irmãos, eu quero aqui fazer os meus agradecimentos. Final de semana agora nós tivemos a Santa Ceia do Senhor, e graças a Deus, a Igreja do Senhor esteve aqui conosco, presente, os irmãos participando, tomando parte no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês por este ato tão importante. Deus abençoe vocês pelo ato de generosidade também, trazendo à casa do Senhor os mantimentos, os dízimos, as ofertas. Só Deus para retribuir vocês, meus irmãos. Que Deus prospere as vossas vidas em tudo. E não se esqueça, logo mais, quarta-feira, teremos a palavra de doutrina ministrada com o nosso pastor. Quinta-feira teremos aqui mais palavras, culto público para a glória do Senhor. E domingo teremos também a escola bíblica dominical para a glória do Senhor. Escola dominical, vamos pedir para estar soltando no horário das 9 horas, para que os irmãos possam ter mais tempo durante o dia de domingo. Deus abençoe e vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te louvar por esse momento que estivemos em Tua presença, Pai. Guarda Teu povo, aonde estiver, e que a Tua boa mão seja com cada um deles e delas, Senhor. Abençoado seja, e que em tudo o Teu nome seja glorificado, Pai. Eu quero te louvar por esse momento, e já grato, Senhor, estou por tudo, no nome de Jesus. É no nome de Jesus, Pai, que assim oro e te louvo para sempre. Abra a mão, o coração, receba as bênçãos do Senhor. O grande amor do nosso Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre cada um de vós, não só hoje e sempre, juntos diremos...
para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu